Sejam muito bem-vindos, gente. Eu quero falar aqui com vocês hoje sobre algo no filme Mandalorian e Grogu que eu absolutamente odiei. Algo sobre a história do Mandaloriano e Grogu. Não é algo que chega a estragar o filme ou tornar ele inassistível, só que é algo assim, é como se fosse uma gigantesca oportunidade que eu vi no filme e eu achei que eles iam nessa direção, só que aí, por alguma razão, Dave Filoni e o Jon Favreau, eles decidiram não fazer isso. Foi uma gigantesca oportunidade que eu enxerguei e eles, infelizmente, descartaram ela. É como se você pegasse todos os Avengers e colocassem eles numa sala e colocasse no meio deles lá a manopla do Thanos, junto com todas as pedras do infinito. E aí você vê naquela cena, o que você pensa que eles vão fazer? Eles vão pegar a manopla, as pedras, e vão usar contra o Thanos. Só que aí eles vão, por alguma razão, e decidem não usar as pedras, não usam a manopla. É mais ou menos isso. É uma coisa que, sim, que quando eu olhei, fazia todo sentido do mundo. Tava indo nessa direção. E eu enxerguei na distância, no horizonte. Sabia que ia chegar lá. E aí no final foi descartado. Eles não chegaram lá. O que eu tô falando, gente, é sobre a história do Rota. Vamos recapitular aqui mais ou menos o que aconteceu com o Rota. A gente tem nesse filme do Mandaloriano uma disputa entre o Rota e os gêmeos que a gente vê lá no Book of Boba Fett. Como a gente viu lá no Book of Boba Fett, os gêmeos, eles têm um objetivo claro em mente. Eles têm a intenção de capturar todos os planetas e sistemas que eram antes governados pelo Jabba o Hutt. Depois que o Jabba o Hutt morreu, gente, abriu um gigantesco vácuo de poder aí e os gêmeos estão tentando entrar nessa, estão tentando absorver, engolir esse antigo império do Jabba o Hutt. Só que aqui a gente tem um grande problema. A gente tem um gigantesco obstáculo que é o Rota. O Rota, gente, ele é o filho do Jabba. Ele é, de acordo com seus direitos, o herdeiro legítimo do império mafioso aí do Jabba o Hutt. Então, para os gêmeos, no ponto de vista deles, o Rota é um gigantesco obstáculo. Então os gêmeos vão lá e eles colocam um Mandaloriano para trazer para eles o Rota, para eles irem lá e fazer o que eles querem fazer com o Rota, que provavelmente é matar o Rota. Só que a gente tem um grande problema aqui. O Rota, o Hutt, ele fala pra gente e pro Mandaloriano Din Djarin múltiplas vezes durante esse filme, gente, que ele não tinha nenhum interesse em pegar o trono do seu pai. Ele não queria ser o imperador do seu império de máfia aí. O Rota, ele queria ser nada mais que uma pessoa comum. Ele era um cara do bem, como a gente viu, um cara de boa, que queria, gente, simplesmente viver a vida dele. Ele não queria ter nada a ver com esse império, esse negócio de máfia, de criminalidade, que o seu pai era obcecado no passado. O Rota, ele é milagrosamente o único Hutt do bem que a gente já teve em Star Wars. O único outro cara que a gente teve, que foi um Hutt, entre aspas, do bem, era um cara que era chamado Beldorion. Ele era um Jedi lá nos Legends. E ainda assim, esse Beldorion no final acabou virando um vilão. Então, até o momento, de uma certa forma, o Rota é o único Hutt em Star Wars que é 100% do bem. Isso, gente, abre uma margem para uma oportunidade gigantesca. O filme todo, para mim, no meu ponto de vista, estava indo nessa direção. Na hora que eu vi os gêmeos sendo mortos, a linha de raciocínio óbvia, para mim e para a maioria das pessoas que assistiram, que eu conversei sobre isso, a maioria das pessoas chegaram nessa mesma conclusão. Muita gente, incluindo eu, achava que o Rota ele ia se tornar o primeiro Hutt imperador, dono de uma máfia de Star Wars, que seria um império mafioso do bem. Ele seria o primeiro Hutt líder do bem. Isso daí, se você for analisar bem, faz todo sentido, gente, porque é essencialmente uma espécie de uma jornada do herói. Quando eu falei isso para um amigo meu, ele disse para mim: Thiago, eu não gosto dessa história sua porque, pra mim, já tá defasado. Já tô cansado desse negócio de jornada do herói. Não aguento mais ouvir falar disso. E eu entendo, cara. Eu também, quando eu vejo um título lá escrito Jornada do Herói, ou uma thumbnail Jornada de Herói lá explicando o que significa isso, todo mundo já tá careca de saber o que é. Todo mundo já tá cansado de escutar sobre esse negócio de Jornada do Herói. Só que, querendo ou não, a gente tá cansado da frase, do slogan, mas a gente não tá cansado, gente, do conceito da Jornada do Herói. Querendo ou não, esse negócio da jornada do herói é um conceito, é algo que fala diretamente nos corações de todos os seres humanos na face da Terra. É uma das histórias mais antigas que existe durante toda a humanidade. É algo que, querendo ou não, conecta com todo mundo. Todas as franquias que a gente tem grandes aí na face da Terra, a grande maioria delas, a grande maioria, elas têm esse conceito no meio. O Harry Potter,
ele tem esse conceito no meio, o Aragorn do Senhor dos Anéis tem esse conceito do herói, o Luke Skywalker, o Anakin Skywalker, até a Rey estava indo nessa direção, o Jon Snow estava indo nessa direção, a Daenerys estava indo nessa direção. É nada mais, gente, que a história daquela pessoa ignorada, a pessoa rejeitada, uma pessoa comum ou uma pessoa fútil, um Zé Ninguém, que eventualmente, através das circunstâncias, ele embarca em uma aventura e no final ele desbloqueia o seu potencial, ele descobre os seus poderes, todas as possibilidades que aquela pessoa tem, e essa pessoa no final se torna um grande herói. Isso está em todos os lugares. O Neo do Matrix, todo lugar a gente vê isso. E a gente acha que a gente não quer, mas toda vez que eles quebram essa jornada, a gente odeia. Você quer saber onde eles quebraram isso? Eu te dou exemplos aqui que a gente já teve, já no passado. O Jon Snow e a Daenerys, todo mundo esperava, por mais óbvio que seja, a gente esperava que eles iam se tornar os líderes, os imperadores, os reis, o rei e a rainha de Westeros. E aí o que aconteceu quando o Benioff e o Weiss lá inventaram de tentar dar um choque nos telespectadores? O que aconteceu foi que todo mundo odiou. Quando eles transformaram as pessoas que eram para ser os heróis em um Zé Ninguém, destruindo a história deles, eles automaticamente destruíram toda a história do Game of Thrones. Lá nos últimos Jedi, quando o Rian Johnson inventou de causar um impacto na audiência, aconteceu que todo mundo, praticamente, a maioria das pessoas, odeia os últimos Jedi mais que todos os filmes de Star Wars. Inclusive, eu acho que tem mais gente, mais pessoas aí que odeiam os últimos Jedi do que gente que odeia a Ascensão Skywalker. E a razão que isso acontece é porque os caras foram lá, pegaram o Luke Skywalker que tava no pico do heroísmo dele, a última vez que a gente tinha visto ele era lá na trilogia original. Eles pegaram esse super-herói e transformaram ele basicamente em um filme, transformaram ele em um Zé Ruela, um Zé Ninguém, rebobinaram a história do Luke herói, transformaram ele em um cara inútil, e depois no final, quando eles tentaram salvar isso à força, que nem o Vader, por exemplo, né, tentando se sacrificar lá, não funcionou. E a razão que não funcionou é porque não foi desenvolvido com carinho, vagarosamente. Quando você começa uma franquia na tal da jornada do herói, para você quebrar, para você sair disso, é praticamente impossível. Para você ter conseguido fazer essa história do Luke dos últimos Jedi funcionar, a gente precisava dos 3 filmes da trilogia original do Luke sendo um Zé Ninguém e virando um herói, mais 3 filmes, as sequels do Luke herói se tornando um vilão, e depois mais 3 filmes, outra trilogia pro Luke Skywalker se tornar um herói novamente. A única razão que isso funcionou no Vader, ele se tornar um vilão, é porque o Vader teve 6 filmes. O Vader teve ele saindo da criança inocente e se tornando um vilão no final das prequels, e ele se tornando um vilão e gradualmente se tornando o herói no final da trilogia original. Para você fazer isso funcionar, você tem que fazer vagarosamente. Toda vez que a gente quebra isso, a gente fica chateado, porque a gente gosta da jornada do herói. A gente sabe o que ela é, a gente sabe o que ela significa. Quando a gente vê a jornada, a gente quer que a jornada no final seja uma jornada boa. A gente quer que dê certo no final, não que seja um desastre. E se for um desastre, depois você tem que continuar a história para tentar corrigir isso. Aí você precisa do quê? No caso do Vader, mais 3 filmes para corrigir isso. É isso que a gente gosta, é isso que conversa com a gente diretamente no nosso coração. E quando a gente viu o Rota lá, aquele cara que é do bem, é um cara que não tinha egoísmo no seu coração, era um cara comum, só querendo viver uma vida tranquila. E aí a gente vê no final desse filme, abertura gigantesca lá, ele não queria, gente, ser o rei. Porém, na hora que surgiu aquela abertura, os gêmeos morreram, aquele é o momento que fala diretamente nos nossos corações. O Rota, ele era para ser aquele cara que era do bem, ele não queria ser o rei, não queria ser o imperador, mas porque ele foi colocado naquela aventura, ele foi colocado naquela posição lá, de uma forma forçada, por causa que ele não queria aquele papel de ser um rei, um líder da máfia do Jabba. Ele, como consequência devido a isso, ele seria o melhor imperador Hutt que já existiu na galáxia. O melhor rei que existe, gente, é o rei que não quer ser um rei. Ele é o rei que não seria ganancioso, não seria o rei egoísta, e isso encaixaria perfeitamente. O Rota era o cara do bem, que não queria ser um líder, e ele iria lá e seria forçado a se tornar um líder, e porque ele não queria ser um líder, ele seria, consequentemente, o melhor líder Hutt que já existiu na face da galáxia. O Rota, gente, ele seria essencialmente o que a gente consegue ver aqui nos livros do Platão. Lá no livro da República, ele fala pra gente sobre os filósofos reis, que são os reis que não são reis porque eles foram
votados. A pessoa não é um presidente porque ela foi votada, não é um imperador simplesmente por causa de linhagem, não é um rei simplesmente porque ele foi lá e conquistou. Mas o filósofo rei, que é o melhor rei, o melhor líder que pode existir, de acordo com Platão, é o rei, gente, que ele é o rei porque ele é sábio. Não porque ele quer poder ou é ambicioso, mas ele é o rei porque ele é o cara que é bondoso, ele é o Jon Snow, é o cara que tem honra, é o cara que tem morais. É por isso que a gente sabe que o Jon Snow, por exemplo, o Aragorn, eles seriam líderes perfeitos, porque eles têm a moralidade, eles não querem o poder, eles querem ajudar o povo. O Rota, se ele tivesse entrado nesse papel, ele seria imediatamente esse líder, o líder bom, o rei filósofo que faz a bondade pelo povo. Ele é líder, ele comanda, não porque ele é egoísta, não porque ele quer ajudar a si mesmo, mas porque ele quer ajudar o povo, ele quer ajudar a população.